Olá para todos, meu nome é Denise Matar e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a participação da Galeria Almeida Dale na SP Foto de 2020. Eu queria antes contar uma história para vocês. Há uns 15 anos atrás, eu estava assistindo televisão e estava acontecendo uma tragédia no Rio de Janeiro que tinha caído um prédio e tinha todos os jornalistas entrevistando as pessoas, e me chamou absurdamente a atenção que todas as pessoas que eram entrevistadas, a primeira frase que elas falavam era essa: eu perdi todas as minhas fotografias. Aquilo me calou muito fundo. E aí eu me dei conta, nesse momento, tem uns 15 anos atrás a história, eu me dei conta de uma coisa que até então eu não tinha me dado conta, que a invenção da fotografia ela mudou a história da visualidade humana, da nossa memória, inclusive. Então, a fotografia ela faz uma transformação no nosso modo de entendimento do mundo, né? Então, foi assim uma coisa muito marcante para mim. A partir daí, eu comecei a prestar atenção e olhar com outros olhos a entrada da fotografia na história da humanidade e o que ela significa, né? Então, a fotografia começou apenas como uma coisa de registro, né? Substituindo a fotografia, substituindo as pinturas, as gravuras. Aí foi evoluindo e, a partir de um certo momento, a fotografia começa a reivindicar o status de arte, que hoje ninguém mais discute. Você vai numa exposição de arte, tem uma quantidade de obras de arte incríveis que é feita com fotografia ou a partir da fotografia. Na verdade, a câmera obscura já vinha lá desde a Idade Média, né? Câmara Mas, escura, hein? A câmara escura é essa que a gente vive às vezes da política nacional, mas tudo bem. ai, enfim, então é isso. Então a gente vai conversar. Essa sala que a gente vai ter da Galeria Almeida Dale na SP Foto foi uma sala com curadoria do Iatan e que fala sobre os frequentadores do Cine Fotoclube Bandeirantes. Mas antes eu vou apresentar aqui o Iatan. O Iatan é fotógrafo, curador e agitador cultural. Foi presidente da União de Fotógrafos de São Paulo de 89 a 94 e é um dos fundadores da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, em 2010, da qual foi seu primeiro presidente. Como produtor cultural na fotografia, ele organizou mais de 40 exposições, ministrou mais de 90 workshops e, seja como curador ou gestor cultural, coordenou 26 edições de festivais e encontros de fotografia e 5 projetos de grande porte que mobilizaram o meio fotográfico e a sociedade como um todo para questões cívicas ambientais, colocando a fotografia como um instrumento de ação social. Isso é o trabalho dele como agitador cultural, né? Como fotógrafo, o seu trabalho tem foco no campo documental, com ênfase na paisagem urbana das cidades brasileiras e das principais capitais latino-americanas, como em seus ensaios Uma Outra Cidade, Tatuagem, Parada Gay, Meninas Grávidas, Casas Paulistas, entre outros. Ele participou de mais de 40 exposições, foi ganhador dos prêmios PB da Quadrienal de Fotografia de São Paulo em 85, do concurso Marc Ferrez da Funarte em 87 e de 2 prêmios da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo em 96 e 2006. Tem suas fotografias publicadas em 8 livros e nas coleções MASP Pirelli, Galeria Fotótica, na coleção Joaquim Paiva, no MAN de São Paulo. Mas vocês pensam que acabou? Não, não acabou ainda. Em 2012, o estúdio Madalena criou a sua marca editorial e passou a produzir livros de autores nacionais e internacionais. Em 8 anos de vida, a editora Madalena lançou 52 livros e tem participado das mais importantes feiras do ramo, tanto no Brasil
como no exterior. Olá, Yatan, um prazer receber você. Que currículo, hein, meu filho? Eu acho que eu cansei no dia que eu fui resumir, porque era muita coisa mesmo, né? E eu, às vezes, fico cansado de lembrar dos festivais, né? Eu parei de organizar festival, mas eu tenho uma grande saudade, que o festival é uma loucura, né? Uhum, Você uhum. começa produzindo, pedindo verba, organizando, vendo artistas, reunindo comitês curatoriais, tal, e um dia está pronto, né? Você tem que fazer o Você festival. sabe que eu dou aula, né, sobre produção de. Eu também faço um monte de exposições, né? E aí eu falo para os meus alunos que a exposição é igual a um trem, né? Então ele vem vindo, 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 aí ele passa por cima da gente, porque tem um momento que Exatamente. passa por cima da gente. Mas sabe, eu gostei muito como você fez a introdução, apesar da tragédia toda dos prédios caindo Uhum, e tal, e as pessoas preocupadas com a sua memória, né? Porque a uhum, fotografia, eu acho que na frase ele era um símbolo, eu perdi toda a minha memória, né? exatamente. Ou seja, ele tinha perdido muito mais do que a casa e a fotografia, ele tinha perdido o que a gente chamaria, que hoje, inclusive, tem um termo em inglês que já se usa no português também, que teve muito sentido nos episódios de Brumadinho e de Belo, não é Belo Monte, do Rio Doce, né? Primeiro do Uhum, episódio é Rio Doce, depois de Brumadinho, e outros tantos episódios de desastres naturais que se chama solostalgia, que é a uhum. depressão que o homem sente a perder a sua paisagem, né? Você imagina? Estou aqui, tem ali na frente um morrinho aqui da Vila Madalena, onde eu moro, e amanhã esse morro cai, né? E eu tô faz 5 gerações que minha família fala das montanhas. Estou exagerando, né? Eu sou a primeira Entendi. geração que mora na Vila Interessante esse, Madalena. interessante esse conceito. é muito interessante. A solostalgia fala muito disso, do que é perder uma imagem referência, do que é perder uma imagem. Não me refiro agora à fotografia da montanha, né? Uhum, Eu me uhum. refiro à própria montanha. A própria paisagem, né? A gente tem um pouco, às vezes, isso com essa invasão imobiliária, né? Com tudo muda. Você estava acostumada com uma visão, de repente tem um prédio na sua frente. Mas Bom, isso tudo são. Inclusive, nós vamos falar hoje dos caras que criaram um movimento no período. Nós não podemos esquecer nunca, né? Nós vamos falar hoje um pouco do Fotocine Clube Bandeirantes. Ele foi fundado em 39, 80 e pouquinhos anos atrás, né? Então, uhum, temos aí uma história bem longa, né? A primeira pessoa que percebeu a importância do que havia sido gerado lá foi que 20 e poucos, 30 anos atrás, a Heloíse, né, que fez lá na USP a tese dela, né? Eu até uhum. vou pedir para alguém, eu mesmo vou pegar aqui do lado o livro que eu tenho dela, o catálogo do MASP, só A para eu Heloísa pegar. está fazendo um trabalho incrível, né? Eu tirei o fone só um minutinho, já vou. A Heloísa desenvolve um trabalho muito interessante de pesquisa, né, na área de fotografia, fez coisas incríveis. Aliás, ela me mandou ontem um trabalho de uma aluna dela que está fazendo uma pesquisa. Olha que incrível, de umas fotografias de uns negros que foi feita aqui no Brasil por um fotógrafo alemão e ele levou isso para a Alemanha. Tem uma aluna dela fazendo uma pesquisa bem interessante sobre É, esse trabalho.
Eu acho que é fantástico, né? Porque a diferença, eu nunca fui um acadêmico, né? Eu também Então, não. eu me considero mais, ou às vezes nem gosto muito de ser chamado de curador. E tal. A gente acostuma que é o título vigente, né? Porque o Uhum. curador tem um longo processo, às vezes, de vida com um artista, né? Eu me considero, antes eu me considerava um agitador cultural, né? Hoje eu me considero um organizador, né? Que vai abaixando aí com o tempo um pouco a energia, né? Então, para se chamar. Mas o livro da Heloíse, esse que está aqui, já é a segunda edição, né? Mas a primeira edição, aquilo foi um choque, né? Porque eu lembro de, naquele período, eu encontrava, às vezes, com o próprio Thomas Farkas, com o Farkas, ele tinha uma coisa, se a gente se encontrava lá em Paraty, ele ajudou muito os primeiros anos do Paraty em Foco, né, que era o festival Uhum. que eu fazia lá, organizava. E o que aconteceu naqueles encontros, ele, cada vez que eu puxava a fotografia moderna, ele dizia, não, Iatan, isso não era importante. Isso era antes da gente começar a ter uma visão mais política, a trabalhar mais profissionalmente, né? Então, se até mesmo participantes daquela envergadura demoraram a ter a percepção, né? Quando o livro da Heloíse veio, já chacoalhou tudo, né? Só que mesmo o livro da Heloíse, todo o trabalho que as famílias, né? O Geraldo de Barros, né? Ele passou pouco tempo no fotoclube, fez uma verdadeira revolução lá dentro e depois continuou, né? Foi para a área de design, teve a fábrica de móveis e a família dele dá continuidade com um trabalho que deve custar Uhum. muita energia, seguramente, né? Claro. E dá continuidade a essa memória. Mas nós tivemos, em pesquisa recente, uma menina que fez uma pesquisa pela New York University, pela... Eu vou anotar esses dados, eu prometo que eu já passo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Foto Cine Clube ele começou, você falou, em 39, né? É, E foi até quando? não, ele nunca acabou, está lá na Rua Augusta até hoje. Continua? Eu É, achava que tinha acabado. não, muitos fotoclubes ainda existem. Por isso que eu queria citar esse número que está na pesquisa da Alice, eu já vou lembrar o nome inteiro dela, Uhum. mas a pesquisa que eu comecei a ler dela agora, ela vai pesquisar lá em Paris a FIAP, que é a Fédération Internationale de l'Arte Photographique, de Uhum. l'Arte Photographique. O que era a FIAP? Era a federação que juntava as confederações dos países que, por suas vezes, juntava os fotoclubes, né? Então, ela faz um levantamento e chega a dizer que os 50 maiores fotoclubes do Brasil, na época, deveriam ter cerca de 4.000 participantes nos anos de 1954 a 56, que era um período de maior volume, não só da produção, mas do número de participantes, né? Então, eu lembro com muito carinho, quando eu comecei a fazer palestras falando muito da fotografia brasileira, a gente tinha acabado de criar o Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, o Paraty em Foco já estava na terceira ou quarta edição, e todo esse andamento, isso vai junto com o surgimento do Instagram, do Facebook Uhum. e tal.
mas a primeira grande rede de fotografia do mundo não era nada disso. Não eram os meus festivais, não eram os festivais dos outros produtores, não era o Instagram, não era o Facebook, não era o poderio econômico do mundo contemporâneo, e sim os fotoclubes, seus salões e seus boletins, né, com os quais eles trocavam informações entre eles de forma inacreditável. Bom, para que a gente volte um pouco à Terra, né, ficar mais fácil para quem estiver ouvindo, olha, ganhei um cafezinho agora. Que bom. Muito obrigado. Eu não posso compartilhar, nós estamos aqui nessa coisa eletrônica, mas é o seguinte, para que se tenha ideia, né, o que aconteceu foi que quando esse boom passou e não havia sido estudado ainda, quem foi que veio à tona? Obviamente que alguns que tinham uma excelência inacreditável em seu trabalho, aqueles que continuaram na área da fotografia ou cultural, né? Aqueles que as famílias tiveram, também atuavam na área ou tiveram recursos, né? Porque veja só, quantos, hoje a gente fala muito isso, o que será a memória do futuro, né? Se a gente consegue mal a mal guardar as fotos dos meus avós, né? Então, assim, qual é a capacidade de um museu de receber isso, né? Então, foi aí que, quando eu fiz o meu primeiro, o segundo, mais do que a primeira exposição eu fiz na Galeria Bergamin, aqui em São Paulo, uma pequena, mas muito importante exposição, que foi uma espécie de estopim desse processo. Em seguida, eu fiz uma só do Fotoclube Bandeirantes no Centro Cultural São Paulo. Esse material, a posteriori, entrou em comodato e está lá até hoje, no MASP, né? Inclusive, o catálogo está esgotado, mas o catálogo é um catatalco que é de melhor da fotografia moderna brasileira, mas principalmente daqueles que tinham saído com o canudinho para respirar na superfície, né? O snorkel, né? Que chama o mergulhador usa, para respirar na superfície desse mar de material que começou a se deteriorar onde? No mundo inteiro e na casa das pessoas, né? Então, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a dura realidade do fotoclubismo hoje foi quando os netos do Ialente passaram na minha casa e falaram, por favor, nos ajuda, né? E me deixaram lá em torno de 1.400 fotografias, né? Nossa! Muitas delas hoje já no MASP, no MoMA, na Tate, em coleções particulares. E aí que a gente descobriu que o grande guardião da memória é o colecionador, né? Por quê? Porque o colecionador, normalmente, ele tem uma outra profissão, uma outra fonte de renda, e se ele se apaixona por um movimento como esse, ele estuda, se prepara, e a partir daí, se ele tem 10, 20, 14, seja lá quantas fotografias modernistas, ele sabe de quem são, ele mandou restaurar, né? E daqui a alguns anos, tudo isso acaba convergindo, a história diz,
para as grandes instituições, sejam públicas ou não. Vai ter um ano que vem, né, uma exposição importante do fotoclubismo brasileiro no MoMA, não é? É a maior exposição já feita no exterior do fotoclubismo brasileiro, né? Uma Então, assim, o beleza MoMA isso. hoje ele está pegando emprestado fotos da coleção Moderna para Sempre do Itaú, de alguns colecionadores privados, né? Nós temos poucos nessa área, mas o que foi feito de importante nos últimos anos é que houve a compreensão tanto de curadores, organizadores, colecionadores, e instituições que nós deveríamos abrir o leque, né? Uhum, Ou seja, não uhum. é deixar de dar o valor a um Thomas Farkas, Geraldo de Barros, José Alente, Ademar Manarini, Gaspar Gasparian, Paulo Pires e tantos outros que a gente já conhece, né? O Lorca está vivo até hoje Uhum. e trabalhando firme e Aliás, ele fez forte. um trabalho há pouco tempo incrível, né, na casa dele, porque ele estava preso em casa, não podia sair, então ele começou a fotografar as O sombras Lorca, dentro que de tem casa. quase 100 anos, vai ficar trancado por uma pandemia, isso é muito injusto, né? Mas assim, o que nós fizemos nesses últimos anos e que essa exposição mostra um pouco disso, tá? Quem eram os outros frequentadores? Quem eram a grande massa de frequentadores? Então, nós estamos aqui com uma tela, por exemplo, onde está o Antônio S. Victor, né? Que na ficha, vamos pesquisar, a gente tem muita colaboração com o Fotoclube Bandeirantes, né? O atual presidente, que é o Zé Pedro, o Zé Luiz Pedro, ele tem muito cuidado, então a gente conseguiu escanear hoje e você tem acesso a tudo que da história do Fotoclube pelos seus boletins e pelas suas revistas, né? Preciosidade isso, Dália. né? Fotoclube. Em português mesmo, né? Fotoclube.arte.br e já começa lá. A primeira coisa que vem na linha dos olhos é para você pesquisar lá dentro da coleção de boletins, que antes só mesmo você poderia ter acesso se estivesse fazendo uma tese, Uhum, pedisse autorização, porque aquilo é muito frágil, né? Muito claro. delicado e tal. A gente limpou tudo, escaneou numa parceria com o Itaú Cultural, o Fotoclube, MASP, né? Então, teve muita gente que ajudou nisso e a Que gente tem maravilha! hoje Então tem tudo escaneado hoje. Que não as beleza! coleções de fotografia, porque isso tem na onde Seria elas estão uhum. hoje, Mas né? os boletins, né? Os boletins, né? E ainda, antes de ontem, o Zé me ligou falando, olha, passou um fotógrafo aqui e deixou 1000 fotos e a gente está meio perdido, porque elas parece que ele foi do fotoclube, mas essas 1000 fotos não eram do fotoclube, entendeu? Elas Ah, não tá. têm o selo, o carimbo do fotoclube. Então, provavelmente, ele recebeu lá um material que tem um valor emocional muito Uhum. grande para esse Para a fotógrafo, família. para Aham. essa família, mas que vai ser uma bomba num arquivo que está sendo limpo e tratado constantemente, né? E É. que tem hoje, basicamente, o que foi a biblioteca, porque, vamos lá, tem boletim tcheco, húngaro, né? O leste europeu era muito ativo Também, né? no fotoclubismo, Uruguai, Argentina,
né? Chile, Brasil. O Brasil, eu me atrevo hoje, né? Eu vou levar a bronca aí dos mestres, que eu sempre eles falam, Tana, exagera, mas eu me atrevo a dizer que em volume e qualidade nada supera a produção desse movimento em São Paulo. Olha que maravilha isso. No Brasil, mas especificamente em São Paulo e especificamente no Fotocine Clube Bandeirantes, Que né? ele tinha é chamado de a Escola Paulista, né? Alguma coisa assim, né? Todo mundo diz que, assim, segundo os críticos chamados da Escola Paulista, esses críticos que se referem, eu acho que basicamente nós estamos falando do Lorival Gomes Machado. Machado, né, que foi Uhum. um grande crítico, escritor, tradutor, político, prefeito, né? Ele foi prefeito de uma cidade pequena aqui do interior. Foi diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo muitos Moderno, o cara muito anos. ativo, mas os primeiros textos que eu encontrei dele foi nos boletins, na hora que eu estava ajudando a escanear e organizar. E nesses boletins eu encontrei lá a teoria que o Aguinaldo me falava já, né? O Aguinaldo é um cara, um dos nossos curadores muito antenados, né? Eu sempre Uhum. gosto muito de falar com Aguinaldo Aguinaldo Farias, né? Farias e o Rubens Fernandes, né? Uhum. E são dois grandes parceiros nessas discussões, assim como a Heloíse, assim agora como todo o pessoal da Almeida, porque isso é fascinante, né? Você sabe que a Então, gente vai ter lá na SPA, na SP Foto, vai ter a sua sala e tem uma uma outra sala que é um grupo de retratos e eu vou também fazer uma conversa com o Rubens Fernandes sobre essa outra sala. Quantas fotos vai ter? Desculpa eu te acho interromper. que nós temos 30 prontas, né? Então tem 20 no ar entrando, que é o viewing room, é toda uma experiência nova, né? Meus parabéns. Nossa, a gente está tendo que se adequar a uma, né? Não, eu acho que a gente tudo bem, mas como eu organizei festival por muito tempo, eu tenho que dar parabéns à Fernanda e toda a equipe dela, a Fernanda Feitosa, né? Porque, assim, por amor de Deus, você mudar de plataforma na marra de um dia para outro Uhum. e tirar um festival, uma feira, um evento como o SP Arte Foto, né? O SP Foto. Um evento que era lá, essa frequentação que o Lorival falou, lá nos primórdios dos boletins, é mais ou menos como se nenhuma universidade jamais voltasse a ter escadaria, né? Ou seja, na escadaria, no corredor do evento da universidade, Que as onde coisas acontecem, né? a gente cria o conceito de rupturas, muitas vezes, que no Uhum. futuro serão estudados e chamados de arte contemporânea, moderna, antiga, né? E, Mas eu e, acredito que enquanto ela está acontecendo, ninguém tem muito consciência disso, né? claro. E no Fotocine Clube Bandeirantes tinha muita gente que não era artista, não nem, mas que frequentava, que não que era de outras profissões, né? E é mais ou menos esse o escopo do grupo que você escolheu para apresentar nessa sala, É, né? a gente nunca fecha hoje em dia escopo muito fechado, porque Claro. o Uhum. mundo te pede e você está atendendo às demandas culturais, estéticas e comerciais, né? Vamos imaginar só
Se alguém quer ver o Ialente, comprar um Ialente, se alguém quer ver o Geraldo de Barros e comprar o Geraldo de Barros, se alguém quer saber aonde tem obras de fulano, ciclano, a gente não tem por que fechar essas portas, mas nós quisemos ampliar. Sabe aquela lista de festa, né? Que o cara lá está o segurança e diz, não, sim, não. A gente ampliou a lista do Bandeirantes bastante a cada evento, né? Deixa eu te fazer Então, uma pergunta. O Antônio S. Vitor, que escolheu aqui duas coisas de trabalho, ele tinha qual profissão? então, estava escrito lá que ele era. Ai, meu Deus, eu preciso lembrar, eu já vou procurar aqui a ficha, mas tava, a primeira coisa que eu achei é que ele fosse empresário, né? Porque a maioria dos que se já dos currículos que nós conhecemos, né? O Lorca, por exemplo, era contador, ele teve que, né, em um certo momento, sair do fotoclube para ir ganhar a vida, até ter um estúdio de fotografia com a qualidade de trabalho que ele alcançou, que Uhum. sustentou toda essa carreira tão longeva e maravilhosa do German Lorca, né? Mas muitos não tinham essa realidade. Então tá aqui, ó. Antônio S. Victor, ele era industriário, que não é Uhum. industrial, né? Uhum. E aí, quando eu fui pesquisar o Antônio S. Victor, ele trabalhava dentro de indústrias. Ele trabalhava na área de grandes construções e de máquinas, prédios e toda essa questão que utilizasse essas barras de ferro, como a que vocês estão vendo aqui. Uhum. E tem mais, hein? O Antônio S. Victor era afrodescendente, né? Ah, que máximo! Então, hoje a gente já descobriu que havia mulheres no fotoclube. No início, entre nós mesmos, achávamos que era um clube do Bolinha fechado, né? Uhum. E apareceu, nós temos nessa exposição a Bárbara Morse, né? A Bárbara Morse, ela é brasileira, bióloga, né? Trabalhava com biologia e química na Ródia, não sei exatamente, Uhum. fazendo o quê, né? Então, acho que a gente podia já ir para a próxima. É lindo, que linda essa luz Não, entrando, né, só um nessa minuto, fotografia. não sai do Antônio S. Victor. Ele era um. Eu não quero assim. Essa questão do espaço do negro foi fundamental que a gente, né, descobrisse, né, que o Antônio S. Victor, porque na foto da ficha dele era uma foto em branco e preto, Uhum. Eu o conheço as cabelo fotos. totalmente parecia o seu cabelo, assim, liso, né? Mas depois, um momento, eu olhando em boletim, eu começo a ver ele com a sua belíssima cabeleira, que não a minha, que eu não tenho, né? Aquela cabeleira belíssima dele nas inaugurações e outros eventos, né? Então aí a gente descobre, além do mais, que ele era um excelente professor de cinema e durante muito tempo deu aula no Fotocine Clube Bandeirante, né? Ah, Não interessante. podemos esquecer que o Bandeirante também foi um clube do cinema experimental. Só que como a Hum. gente tem uma dificuldade tremenda para achar material de cinema, a gente ainda não conseguiu falar muito disso, mas vejamos aqui Chegarão lá, né? as fotos do Antônio S. Victor, elas são de dentro, a segunda principalmente, né? Ele Uhum. está no ambiente do operário e tem a compreensão da luz do cinema,
né? E constrói essa obra-prima que, se não fosse Maravilhoso. muito escarafunchar as famílias, as pessoas, isso teria desaparecido, né? É aí que eu louvo a fotografia de prata em papel, né? Porque isso aqui é papel, prata, luz, revelador, fixador, e a posteriori um selênio, né? Essas fotos têm esse tom amareladinho, ou porque era um sulfuro de selênio, o que levava a esse tom, ou selênio puramente. E o selênio é muito mais estável do que a prata. Ah, Né? tá. Porque Entendi. hoje, se essa foto fosse digital, poderíamos não saber em quais terabytes da bagunça do meu ou do S. Victor a gente tem um fotógrafo que está tentando organizar esse mundo digital que a gente produz muito e às vezes não sabe o que guardar, né? Olha, eu vou contar uma coisa para você, que eu vi uma coisa que me impressionou muito. Eu vi uma sessão fotográfica feita recentemente pelo Trípoli. Ele usou a câmera digital. Acabou a sessão, ele sentou do lado do rapaz que trabalhava com a imagem, colocou as imagens e ele parou do lado e ele falava assim para o rapaz: deleta, 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 deleta. E ele Negativo ninguém deletava, o Cromes dava. e aí ele deixou assim, meia dúzia de fotos, né? Ele Porque é bom, porque porque eu não ele já consigo. ele já tinha essa coisa de antiga do filme que você não jogava o negativo fora, mas você Não, economizava, não, mas né? Você isso não acho que não é saía só fazendo. experiência, viu? Desculpa, Denise, acho que tem a coisa daquela idiosincrásia de cada um, né? Tem aquela coisa de como nós somos, né? Se eu tivesse lá, eles teriam batido e me mandado embora. Por isso que eu nunca trabalhei num set de publicidade. Porque eu falaria, sabe aquela que você deletou há meia hora atrás, acha lá no trash, no lixo, traz o backup, eu já teria enlouquecido todo mundo com as minhas dúvidas. Eu nunca fui assertivo, não. Vamos Né? passar para a próxima foto, Vamos, vamos. Yatan? Ó. Ah, bom. O Antônio de Moraes Barros, nossa, eu procurei tanto esse cara. A família, não ele, né? A gente parte do princípio que um cara que entrou no clube, ele acho que foi em 44, né? E depois, imediatamente, ele era um excelente, os dois aqui eram excelentes fotógrafos e laboratoristas. Vamos lembrar que não bastava. Hoje eu brinco muito, né? Eu uso 4 ou 5 fornecedores para fazer cópia digital. Eu não vou mais pôr uma impressora de 1 metro de largura na minha casa, já não dou conta, né? Mas eu gostava de fazer as minhas cópias. E no fotoclube isso era sagrado, né? Porque não bastava sair com a câmera e depois mandar fazer a cópia, não. Eles eram os grandes mestres alquímicos da época, né? Entravam no quarto escuro e não era para fazer festinha, nada disso, não. Gente, era Entrava no tão quarto mágico. Eu cheguei a. entrar, né? Era completamente mágico, né? Você via a fotografia aparecer. Né? Não, aquela escuridão do laboratório, luz vermelha, as pessoas achavam que o charme era pela luz vermelha. Não, gente, me tirem fora dessa. O charme do laboratório era conhecer os nuances químicos
físicos do material que você trabalhava, né? Então, eles eram excelentes. Olha a qualidade. Eu não sei o que É nós vamos maravilhoso. ver aqui no computador, né? Porque nós estamos num programa feito para conversar, né? Mas são Uhum. ampliações de um nível de qualidade, e mais, não é qualidade, né, gente? Técnica. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de discutir, né? Tem alguns fotógrafos que ficam muito bravos quando algum jovem lhe pergunta qual câmera você usa, e ele responde assim, eu uso a minha, né? Use você a sua e sai para lá. Não, a fotografia é uma arte técnica, né? Nós Uhum. chamamos, Mediada por uma máquina. sim, há imagens técnicas, fotografia, vídeo, cinema, essa que nós estamos Uhum. conversando, a era das imagens técnicas, né? Cada vez mais. Não quer dizer que isso não tenha poesia, né, gente? Não precisamos ter medo de máquina, né? Claro, Você imagina imagina, a aquele gente usa a poeta máquina do dia inteiro. repentista lá do Nordeste, no meio de uma multidão sem o microfone, não ia dar certo, né? Ou um show maravilhoso. Eu lembro quando eu fui embaixo de chuva ver o show da Madonna aqui no no Pacaembu. Não, agora não sei mais se foi no Pacaembu ou não, mas tinha alguma coisa que me incomodava. Eu não era técnico de som, não, nunca estudei isso. Até que uma hora eu soube que eles resolveram, porque deu para sentir na emoção do público quando melhorou milímetros, né, da acutância da foto ou do som ou daquela Uhum. capacidade de o detalhe te emocionar, né? Do grão da fotografia, da Né, silhueta. tem uma diferença, né? Quando você olha uma foto, essa foto é maravilhosa, essa Fronteiras, né? Eu É, já acho o nome interessantíssimo, porque ele na verdade, está mostrando uma água, né? Um mar, e vem com esse nome, Fronteiras, eu acho interessante. É. e eu pus a propósito aqui e no viewing room ao lado do fim da queimada. Eu queria criticar meu colega já falecido Armando de Moraes Barros, o autor da foto da esquerda, por pôr a palavra fim, né, na foto dele. Só é a única crítica que eu tenho a dizer. As Uhum. queimadas não acabaram. Então, em É. 1959, ele faz uma foto. E sabe o que o Lorival Gomes Machado fala dele? O É. Lorival diz o seguinte, que Antônio de Moraes Barros tinha capacidade de fazer jus à sua fama de que só se preocupava com a forma estética de suas fotografias, apesar de estar sempre transitando no território documental. Tem algo mais vigente do que essa discussão hoje na arte, né? É Na verdade. literatura, no cinema, né? O que eles chamam da Interessante. arte ficção, ficção arte, documento ficção, ficção documento, ou seja, nós nunca estivemos, nem queremos estar e nem estaremos presos a dogmas, né? Muitas vezes me dizem, Atan, você é artista. Aí eu lembro da Rosângela Renault no Paraty em Foco. Ela chegava antes de subir para dar uma palestra, ela foi lá 2 vezes.
olhava para as pessoas, via que a maioria tinha câmera fotográfica, então era fotógrafo, né? Aí dizia assim, você é fotógrafo? Eu dizia, não, eu sou artista visual. Se ela notava que o público tinha aquele jeitinho mais de artista visual, ela subia com a câmera no pescoço e dizia que era fotógrafa, né? Essa provocação que ela levantou naquele Paraty, nós temos levantado há anos, né? Toda fotografia é arte, é documento, vai depender do quê? Aonde, como e por que ela está colocada e a serviço do quê, né? Então, eu acabo de colocar aqui o A. Moraes Barro e o Nelson Rodrigues a serviço de uma ideia que não me sai da cabeça, que é ampliar o nome de pessoas conhecidas por terem feito parte da Escola Paulista ou do Fotoclube Bandeirantes, como vocês preferirem, né? Mas o que é importante é dizer que não eram 10 profissionais liberais, ou Claro. 15 ou 20, né? Nós tínhamos, quem que é? Passa mais uma. Eu não sei, não vou lembrar exatamente, mas eu me deparei outro dia com um deles. Eu vou lembrar assim que acabar essa entrevista, eu vou lembrar, porque assim Naturalmente, é sempre assim, a gente sempre lembra depois. Gente, que demais ter todas essas. Elas participavam de muitas exposições. É interessante essa questão que você levantou dessa rede, né, internacional que existia, por porque eu que, estou vendo que tem por que várias coisas de isso fora. daí tem que ser tratado diferente do Instagram, não? A única diferença é que os caras aqui tinham critérios, até demais, né? Eles eram muito cruéis, né? A gente começa a ver as fichas, o cara não pagava mensalidade por 2, 3 meses fora, não fazia suas críticas nas reuniões, não participava de salão fora, né? Era muito metódico. Então, agora que eu vou fazer uma homenagem ao Yoshida, né? Que linda essa foto! E Se vocês audaciosa, é uma foto perceberem, surrealista, né? ele é o mais surrealista de todos os que lá estavam, né? Então, assim, o Yoshida, ele trabalhava com tabletop, né? Alice Kanji também trabalhou junto com ele, que é uma das nossas Uhum. poucas figuras femininas trabalhando, né? Nós tivemos a Gertrudes Altschulz, com importante trabalho que vai estar aqui nessa mostra também, né? Tivemos a Bárbara Mors, tivemos a Alice Kanji. Bom, enfim, A eu Dulce outro dia Carneiro, consegui achar 18 mulheres, né? a Dulce Dulce Carneiro. Carneiro. Dulce era amicíssima minha, uma pessoa maravilhosa. Não terá um Ela era. retrato seu lá no fotoclube ou na casa dos familiares da Dulce? Ou lá numa coleção de alguém, você posando para a Dulce? Vou averiguar. Eu tenho vários ensaios meus que ela fez. Eu sei porque Olha o luxo de mas é ter que esse fotos. luxo é o nosso contemporâneo, né? Ou seja, as minhas primeiras experiências fotográficas em laboratório, eu ouso dizer que eu meio que intuitivamente seguia o que eu tinha visto nos livros de aula, né? Eu sou autodidata, né? Então, aqueles Uhum. livros que ensinavam a solarizar, uma técnica fotoclubista, montagem e sobreposição de negativos, uma técnica fotoclubista, né? Então, tudo que eu comecei a estudar e depois virei professor na imagem-ação
e comecei depois a fazer workshops, parte do Fotocine Clube Bandeirantes, a minha origem também, né? E não podemos esquecer que a primeira escola de fotojornalismo no Brasil foi 1, 2, 3, 4 como é que chama lá na Paulista 900? Não é o Objetivo, hein? O IAD? Não, na Não, o Paulista, IAD. onde a Simoneta é a diretora da cátedra hoje. Aliás, a Simoneta, o outro dia, lançou nos jornais, no Estadão, um questionamento fantástico, contemporâneo, que era válido desde aquele tempo, né? Porque quem é que vai verificar uma fake news hoje, se alguém for verificar, é quem trabalha com imagem, né? Uhum. Porque o E, texto você faz à distância, a imagem uhum. você tem que estar quase sempre em loco. O Airbnb nunca visitou um imóvel que aluga, mas os seus fotógrafos visitaram. E eles têm instruções para narrar por trás daquelas fotografias as questões que poderiam envolver segurança, né? Então, estou falando isso para a gente ter dimensão de como a fotografia ela é muito mais ampla, não só em nomes do que a gente acreditava, não só em prestígio e trabalho de qualidade dos fotoclubistas, como a gente acreditava, como ela é muito mais ampla do que a arte, né? Ela é muito mais ampla do que o documento, porque ela é arte, ela é documento, ela é multa de trânsito. Aliás, E essa foto do Yoshida, ela é uma sobreposição, né, de não imagens. vamos nos divertir com ela. As folhas são folhas cortadas sei lá o quê. O Yoshida devia fazer isso com estilete, tesoura, não sei. Mas esse é o tipo da foto que eu nunca deixaria alguém tocar nela. Né? Quer ver? Adquira, porque tem 2 dessas circulando, ou 3 por aí no mundo. Né? Por quê? Porque ele colou essa folhinha, essa nesse. Ah, elas são Então, essa coladas. folhinha é outro papel, é fotográfico também, mas está colado aí, né? Que máximo. Essas rupturas foram os que fizeram, provavelmente, toda essa diferença do Fotocine Clube Bandeirantes, né? Então, nós temos 2 questões aqui, né? A esquerda, toda a rede internacional que eles dominaram. A direita, o processo de ruptura, né? Que eles criaram. E eu iria para a próxima agora, para a gente finalizar com nada menos e nada mais que o Geraldo de Barros, né? Então, veja só, o Geraldo chutou o pau da barraca, né? Tinha muita discussão onde eles falavam das geraldices, ele dava bronca, levava bronca, os boletins mostram uma trajetória de todo mundo que rompeu sempre difícil na vida, né? Por quê? Porque esse momento de ruptura é muito grande, né? Então ele chegou lá e disse: por que tem que ser 30 por 40, né? E uma de suas fotos mais fantásticas, ao meu ver, é aquela em que ele corta quase redonda, né? E é uma das formas, né, das fotoformas dele, produzidas em 1950 ou até antes, né? E Eu ele acho que tinha é uma isso. forma também particular de apresentar as fotos, né? Eu me lembro que eu vi algumas
fotos de exposições dele, ele também gostava de mostrar, de apresentar de uma forma especial e diferente, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, não era ele, né? Porque se você pegar a primeira exposição de um membro do fotoclubismo no museu, foi o Thomas Farkas, no MASP. Uhum. Me desculpem, mas ele chutou o pau da Ah, barraca eu também. conheço essas fotos, são sensacionais. E quando o Fotoclube participa da Bienal de São Paulo em 52 ou 3, eu sou péssimo. Então, para não levar bronca, eu deixo isso. Deve ser 53, tem Bienal 51 e 53, deve ser Então, a Bienal de 53. 53, eles participam. Bom, eu sei que as histórias das bienais chegam ao fascínio, né, que teve, porque nós temos que lembrar que tudo isso acontecendo, que eu estou falando num Brasil que a gente está fingindo aqui, que não é nosso tema hoje, né? Fora queimado, eu dei pouco cutucão aí, né? O Fotoclube surge em 39. O que estava acontecendo em 1939, né? Segunda Guerra Mundial já, Uhum. né? Passa pela Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ditadura militar no Brasil e democratização. E tem uma coisa, hein? O MoMA, por exemplo, começa a sua exposição datando ela de 1946, eu acho, a 1964. Uhum. Por quê? Porque é o material que eles tinham lá, né? Então, acho que foi um pouquinho assim, eles deviam ter começado um pouquinho para trás, né? Uhum. Agora, com 64, acho que valeu o corte mesmo. Porque em algum momento você tem que saber aonde você vai dar o corte histórico. Mas esperem, porque vem aí o fotoclubismo e os anos 70, né? Que minha próxima empreitada é descobrir, em cima da tese da Lise, né? Ela, nós vamos terminar com o Ialente, é lógico. Vocês não sabem o carinho que eu tenho pelo Ialente. Ele é meu avô também, né? Porque Uhum. eu não poderia. Eu sou muito amigo dos dois netos com quem a gente conviveu nos últimos anos muito, né? Então ele é uma figura que virou uma espécie de avô para mim, né? O Uhum. Ialente, ele era de um nível de qualidade, de laboratório, de Nossa, produção. essa foto é maravilhosa. E era um cara, ele trabalhava no administrativo, em tudo. E graças a esse encontro que se deu um dia entre a Inara e o Carlos Idoeta, que são os dois netos que me procuraram, né? E nós fomos aqui perto do sacolão da Vila Madalena, que tinha aqui embaixo. Eu ia lá muito comer sushi, né? Tinha um sacolão, onde o cara lá fazia o sushi na hora, era o must aqui da vila. Chegamos lá e entrei, tinha 20, 30 sacos pretos protegendo de eventuais goteiras um material que tinha sido retirado de uma casa que a família vendeu e tal, e não sabia-se o que fazer com esse material, né? Nenhum museu jamais poderia receber milho no Brasil até hoje, né? Vai lá no MASP dizendo que você tem 12 mil fotos de alguém. Uhum. É. Então, assim, o que nós temos que dizer para o público que está nos ouvindo, né? Dá uma olhada na sua caixa de sapato.
Vê se as brocas e as traças não estão comendo obras-primas, né? O outro dia, numa visita na casa do Milton e do irmão dele, eles vão tudo me matar se verem essa entrevista, né? Às vezes o nome, mas já vou lembrar em seguida. São os dois filhos do Kanji. A gente estava numa mesa relembrando uma história que eu já publiquei até numa exposição lá no Fotoclube, que é um texto onde o SCAF, que eu acho que é da família aí do SCAF da Fiesp, né? Que era o avô desse atual SCAF, que era fotoclubista também, Tá. abre os trabalhos da mesa e diz: para mostrar como estamos abertos ao mundo, eu peço que cada um saúde no seu idioma de origem o público aqui presente no jantar, né? Tinha um jantar, os detalhes aqui não importam. O que importa é que o Ialente assim o fez em italiano, né? A família Kanji, que todo mundo acha que é japonês, está fazendo confusão, é árabe, né? O Tufi Kanji o fez em árabe. O Roberto Hiroshito ou Yoshida o fez em japonês, né? E eu esqueci agora os outros que o fizeram em francês, em inglês e por aí vai, né? Que bárbaro isso, muito legal essa história. Bom, Yatan, eu acho que esse era... Não, a gente tem esse aqui maravilhoso. Gente, eu adoro essa foto do Eduardo Airosa, essa moça com essa roupa, que posição, ela está se olhando num espelho, eu acho, né? É a Vestindo... moça do Mercado da Penha. Né? Eu já me apaixonei por ela, mas não dá, né? Passou um tempo, já não sei nem como achar. Eu mal conseguia pescar o Airosa por aí, né? Mas vamos lá, o Enfeldt, eu cheguei quase a conhecê-lo. Quando eu descobri que ele tinha fundado, ele é jornalista, trabalhou no Jornal da Manhã. Então, essa foto que mostra o homem carregando o jornal pela manhã, não é pela manhã, é o Jornal da Manhã. A Folha de São Paulo era o da tarde, né? Da Folha tinha 2 edições de jornal. 2 edições de jornal. Eu Assim, cheguei a pegar isso. O Estado de São Paulo tinha o Jornal da Tarde, que era mais dedicado à cultura e tal. E que era lançado com menos pressa, porque o Estadão estava rodando madrugada e o Jornal da Tarde rodava em seguida. O meu pai trabalhou na Folha da Manhã, né? Então, essa foto, eu tenho uma coisa muito... Bom, ela é linda, né? Dá para ver o contorno do contraluz que ele faz numa foto tão... Assim, o que é isso? São 2 homens esperando alguma coisa? Não. Isso Vendo alguém chegar, talvez. é o Jornal da Manhã. É tão simples assim. E eu ontem achei o Jornal da Manhã na estante virtual. Ontem, não, a semana passada, porque ontem chegou aqui em casa comemorativo do 4º centenário de São Paulo, e eu acho que eu vou achar essa foto lá dentro. Depois eu conto para vocês. Beleza. E o Eduardo Airosa, ele entra no clube em muito pouco tempo, todos eles, os bons ali, mais de 500, em pouquíssimo tempo já estavam participando de salão no mundo inteiro. Por quê? Ou no Brasil, você manda a foto, eles selecionam, você participa. Pois bem, o Airosa, além disso, ele virou parceiro do Guilherme de Almeida, o poeta, Tá. em vários livros, principalmente um dos livros
que deu origem à minha participação na criação do conceito aqui no Brasil do livro do fotógrafo, que é o fotolivro, né? Você tem o livro de fotografias, o livro com fotografias e o livro onde a narrativa é guiada pela fotografia, que nós intitulamos de fotolivro, mas também isso não, a titulação é de menos. Mas ele tem, o Airosa, em parceria com o Guilherme de Almeida, um destes livros de narrativas, de uma narrativa fotográfica belíssima, onde certamente ele não ilustrou o poema do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida deve ter colocado o seu melhor intelecto aqueles dias para seguir, fazer uma sinergia maravilhosa com as fotos do Airosa. O livro chama Rua, né? Vocês podem achar no estante. Interessante. Legal. É uma maravilha de livro. Mas essa foto é incrível dessa moça. Desde que eu via o conjunto das fotos, eu achei essa foto incrível, que tem uma posição, né? Tem uma muito interessante. E olha isso, e de novo, Guilherme de... Não, desculpe, Lorival Gomes Machado escreve no Boletim do Bandeirantes uma crítica chamada Dois Fotógrafos. Eu acho que é o boletim de número 93. E nessa, deixa eu ver se eu tenho ele aqui já. E nessa matéria é impressionante a crítica que ele constrói, né? Eu vou pedir desculpa aqui, mas tem uma hora que ou eu faço tudo lendo, ou senão a memória é assim mesmo. Então, bom, e fora isso, tem muitos outros trabalhos lá, né? Por exemplo, Astério Rocha. Quem é o Astério Rocha? Olha que nome interessante. Abro a ficha dele, né? Eu pedi lá para o pessoal do Bandeirantes ver se achava alguma coisa dele. Eu tinha achado na coleção da família, acho que na própria inicial do Ialente, porque assim, tem uma coisa que a gente precisa entender, né? Eles trocavam fotos tanto no sistema oficial como extraoficial, né? Então, tem foto de fulano dedicado para ciclano, ou tem, por exemplo, no México hoje, virou patrimônio da humanidade, em 1970 começam os colóquios latino-americanos de fotografia. E os mexicanos, super organizados, como sempre foram com a museologia, recebiam aquele material, não tinha dinheiro, nem sabia para onde devolver, né? E ficaram com tudo aquilo lá, deram baixa no museu, está tudo preservado. Outro dia, visitando o Centro de la Imagen de la Ciudad de México, eu chego lá e me deparo que tem Geraldo, que tem Oiticica, que tem Miguel Rio Branco, que tem centenas de brasileiros lá, inclusive que a inscrição só era aceita com currículo e carta de intenções e foto manuscrita a carta. E eles têm tudo lá, isso? Tudo lá, nós vamos ver se fazemos algum termo de cooperação aí e mostrar isso aqui no Brasil algum dia, né? Maravilha. E então a gente vai ter que terminar o nosso papo, que está ótimo. Eu ficaria horas e horas aqui
Não, mas ninguém conversando me com você. aguenta. Eu sou um tagarela que ninguém aguenta. Tem que... É uma delícia. Gente, olha, então é assim, na SP Foto, no View in Room, vocês podem ver o conjunto todo das fotografias que o Iatan selecionou, que são incríveis, desses frequentadores do Foto Cine Clube Bandeirantes, né? Iatan, super obrigada pelo nosso papo e vamos fazer outros, porque Vamos, vale com a pena. certeza. Olha, tem assunto aí, hein? Não, e é uma delícia trabalhar com vocês, deu tudo certo. Parabéns a todo mundo que está envolvido, porque, para você ter ideia, eu não dei live nenhuma, entrevista, nada, desde que começou a pandemia. Eu achei que já que era para ficar trancado, eu fiquei trancado mesmo, né? Então, esta é a única coisa que eu falei durante a pandemia em público. Olha que É esse privilégio, hein, gente? Que vocês material. estão vendo de ouvir o Iatan. Olha, um beijo para Beijos. você, muito obrigada e até um próximo papo que a gente converse, tá bem? Um beijo, tchau, Iatan.